primeira coisa, para você entrar no caminho da perfeição, é que você tenha uma pessoa que te ajude. Geralmente a igreja, ela chama essa pessoa de diretor espiritual. E é recomendável que seja uma pessoa. Eu sempre penso que um diretor espiritual precisaria ser um padre. Hoje a igreja também fala que tem leigos bons que podem fazer uma boa direção espiritual. Mas veja, a pessoa ela tem que ter um certo equilíbrio. Ela tem que amar muito a igreja, ela tem que estar por dentro da doutrina da igreja. Ela tem que ser também uma pessoa que busca essa santidade. Na igreja nós encontramos, tantos santos que se tornaram santos através da direção espiritual. Eram sacerdotes que acompanhavam essas pessoas. Homens íntegros, imperfeitos também, porque todo mundo é imperfeito. Mas que estavam ali, que sabiam ouvir. Às vezes aparecem pessoas aí atiradas a serem diretores e diretoras espirituais que têm um desequilíbrio tão grande. Às vezes não sabe nem as coisas, não sabe discernir nada, não tem discernimento, não sabe ouvir o outro. Aí às vezes pensa que uma direção espiritual se baseia em colocar a mão na cabeça, rezar pela pessoa e tirar uma palavra e caminhe por aqui. Não é por aí não. A direção espiritual ela tem que partir de uma pessoa que ela entenda, que ela tenha o dom do discernimento. Ela tem que saber discernir o que aquela alma, o que existe no coração daquela alma. Muitas vezes ele vai ter que se calar diante do que ela fala, para procurar em Deus o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa. Para depois ele dando as orientações que são necessárias para ela caminhar. Senão se perde. Um diretor espiritual é muito bom. Eu sei que está difícil encontrar, viu? Então faça como Santa Teresinha, peça ao Espírito Santo que seja seu diretor espiritual. Pede a Deus que Ele providencie no momento certo, no dia certo, alguém que te ajude. Tenha paciência se ainda não apareceu. Mas ninguém caminha sozinho nessa vida, não. E aí vai o caminho. Aí começa o caminho de perfeição, tão necessário na nossa vida. Veja o que é que São Paulo, como diretor espiritual que ele era de Timóteo, né? Vamos ver essa passagem da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha as recomendações que ele dá para Timóteo, porque Timóteo era um jovem, ele era novo, um líder. Ele dizia assim: foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Quantas dúvidas que o jovem acaba tendo. E aqui eu não vou falar somente de jovem, eu estou falando de todo mundo. Todos nós cristãos, fica caindo sempre no pecado da impureza e não sabe como sair, mas está sempre caindo. Aí, se ele não tiver uma pessoa que o possa ajudar, ele vai desistir fácil. Porque ele pensa que é com as próprias forças dele que ele vai conseguir sair. Aí numa direção espiritual, a primeira coisa que o diretor espiritual pergunta para ele é: vem cá, mas você tem alimentado a sua mente com o quê? Como é que um jovem, como é que um cristão,
ele vai fugir de cair em pecados contra a impureza se entra em sites pornográficos, se assiste pornografia, filmes, se lê pornografia. Bem, o problema dele não está em ter caído, o problema dele está naquilo que ele busca, naquilo que ele vê, e vai alimentando a mente dele. De vez em quando aparece um negócio, ele está alimentando. Aí, chega num determinado momento, cai. Aí passa um tempinho, ele pensa que se segurou, aí vem com toda a força, cai novamente. Aí vem, cai, aí ele fica desorientado. Aí na direção espiritual ele vai dizer, olha, tem coisas que você está precisando cortar na tua vida então. Os livros, as conversas. Como é que um jovem ele pode viver, um cristão pode viver uma vida pura, se as conversas dele partem da impureza? Alimenta. Aí a mente vai, o corpo vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Aí cai de novo. Tem que cortar. Tem que tirar. Tudo bem, vamos continuar com o conselho. Aí ele diz: rejeita as discussões tolas e absurdas. Tem gente que se acha tão sabedor das coisas e fala. Aí usa algumas frases de algum autor que ele leu para dizer que ele... E aí vai alimentando, aí começa uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha lá, briga aqui, briga de lá. Aí ele está dizendo, foge, rejeita. Visto que gera contendas. Se você sabe que aquele tipo de conversa vai gerar uma certa contenda, uma certa discussão, briga, foge. O silêncio, olha, o silêncio é tão bom, gente. Tem gente que não aguenta, a língua fica coçando. Às vezes o silêncio é tão bom. Você quer ver você evitar uma discussão? Você está ali na mesa, tem um monte de gente falando um monte de besteira. E talvez fique instigando você para alguma coisa. Sabe como é que você deve fazer? Licença, levanta e vai embora. Acabou. O outro fica uma arara. Com licença, preciso ir. Precisamos fugir. Muita tagarelice, muita falação. Isso impede até a pessoa de entrar no caminho da santidade. Por que tudo tem que se falar, tudo tem que saber? Tem aquelas pessoas que elas acham que ela tem que saber de todas as notícias, ela tem que estar por cima de todas as notícias, porque assim quando ela estiver conversando com alguém, ela vai ter respostas para tudo. Muitas vezes é tão importante o silêncio, o calar-se. Nossa Senhora guardava tudo no coração. Calar-se. Deixa os outros falarem. Tem aqueles que se acham tão sabedores. Quando ele chega, ele já toma conta da área e começa e fala. Aí os outros, os tímidos, que já são tímidos, aí já não vão falar mesmo. Porque já são tímidos. Deixa, cala-te um pouquinho para deixar os tímidos falarem. Mas rejeita toda discussão desmedida. Tudo se gera uma discussão, tudo se gera um problema. Tudo tem que dar nota, tem que dizer, não é bem assim, é desse jeito, e não sei o quê, e blá, 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 e fala, e o dia inteiro falando. Não é só a mulher que fala, não, os tagarelas, homens também falam demais.
Ele continua: não convém a um servo do Senhor ficar discutindo, olha. Bem, ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. É assim que nós vamos nos tornando santos. Essa perfeição que vai consistir na Eucaristia, na celebração da Eucaristia. E olha, não é fácil perseverar não, viu? Porque a perfeição, ela vai consistir na perseverança. As pessoas pensam que elas serão santas pelas novidades que elas trazem e pelas novidades que elas encontram por aí. Não, é na perseverança. Essa perfeição que vai se dando nas práticas que nós fazemos diariamente, aquelas coisas tão simples, como chegar diante de Jesus, todos os dias diante de Jesus e fazer uma adoração. Aí, quando elas não são dirigidas por alguém, aí ela começa a adorar, porque no início ela pensava que a adoração consistiria em ela ficar falando um monte de coisa, Só que vai chegando o tempo que a alma ela vai se aquietando diante de Deus. No começo é aquele alvoroço. O pessoal pensa que ser jovem significa ser alvoroçado. O vigor do jovem está na gritaria, na euforia. Não, gente. O ser jovem é ser prudente. Saber falar na hora certa, saber calar-se na hora certa. Saber brincar na hora certa. Gritar no momento certo. Jogar papel para cima no momento certo. Mas viver o tempo inteiro jogando papel e dizer que isso é ser jovem? E a interioridade? O jovem não silencia? Precisa-se ter momentos para silenciar. E aqui eu digo para todos os membros da igreja, momentos de silêncio, momentos para se retirar, isso é caminho de perfeição. Precisamos ter momentos assim que nos retiramos, que precisamos nos retirar de toda a bagunça para nos encontrarmos com Deus e conosco mesmo. Tem gente que pensa que para ser que vida de santidade é estar no meio de todo mundo o tempo inteiro. Precisa-se ter momentos de solidão, como Jesus se retirava. Jesus era jovem, viu? 33 anos, não era velho, não. Se retirava. Depois ele ia para o meio das multidões. Aí voltando àquilo que eu falei, aí a pessoa está pensando que agora Deus não está mais, porque ela não está conseguindo mais falar como antes. Aí ela pensa que agora ela tem que inventar alguma coisa. Aí o diretor espiritual vai dizer para ela, não, agora é que você está começando a rezar, porque o teu coração está ficando quieto. Agora Deus vai falar para você no seu coração, porque até agora só você falou com Ele. Agora deixa Ele falar com você. Essa perseverança que vai se dando, essa constância na oração do terço, na devoção à Virgem Maria. Hoje eu estou sem vontade de rezar, mas eu não rezo somente quando eu estou com vontade, não. Eu rezo também sem vontade. Eu não sei se vocês sabem que a melhor oração é aquela que nós fazemos quando estamos sem vontade. Não é a com vontade, é a sem vontade. Mas por que é sem vontade? Porque você está provando que realmente você ama a Deus.
porque você desejaria estar em outro lugar, fazendo outras coisas, e você reserva aquele tempo para estar com o Senhor. Aquela empolgação dos primeiros dias e dos primeiros meses da nossa conversão, ela acontece da seguinte forma. Isso se chama até via iluminativa. O que é essa via iluminativa? É aquela euforia, eu quero rezar, Deus está me chamando para rezar, nossa, eu quero ir para a missa, eu quero agora fazer adoração, tudo parte de uma vontade. A pessoa está vivendo uma lua de mel com Deus, é um encantamento que ela está vivendo com o Senhor. Aí você vê que ela consegue fugir de tudo, só que quando o tempo vai passando, aí entra uma via que se chama via purgativa. Vem purgatório, tem que purgar, né? Vem de purgatório, a via purgativa. Aí sabe o que é isso? Deus não fala mais comigo, eu não tenho mais vontade, eu não quero mais rezar, eu vou para a missa, ai que missa chata, ai que missa demorada, ai, será que não tem outra coisa não? Aí você vê que a pessoa antigamente ela só falava de Deus, agora ela muda. Ela começa a falar de outras coisas. Aí fala muito de futebol, fala muito disso, fala daquilo. E antes só falava de Deus. Aí entra agora na purgativa. Ele vai ter que encontrar, ele vai ter que puxar, vai ter que procurar o Senhor. Aí vai rezar aquela vontade de olhar para o relógio. Não olhe. Isso é caminho de perfeição, está vendo? Não olhe para o relógio. Senão você disse, vou ficar 1 hora. Aí de repente completa 60 minutos, né? 1 hora. Aí você diz, só porque eu estou com vontade de sair, vou ficar mais 5 minutos. Aí fica mais 5. Está vendo a luta? Essa via purgativa. Essa via purgativa, quando ela chega, sabe quando é que ela termina? Só quando Jesus voltar ou quando Ele te chamar. E se você não tiver alguém que te ajude, você vai se perdendo na sua caminhada, no caminho de perfeição. Sabe por quê? Porque depois você vai inventando coisas. Você vai em busca de novidades. Não são as novidades que santificam, mas é a vida cotidiana, é a perseverança, naquelas coisinhas ali, que a gente diz assim, nossa, de novo isso. Essa luta constante. Vejam, estudem, leiam a vida dos santos que vocês vão ver como é que era a vida deles. Uma vida totalmente simples. Esses dias eu estava ouvindo, na semana passada, foi o dia de Santa Edith Stein. Uma pessoa estava falando para mim, a mulher era uma perfeição na intelectualidade. Gostava da filosofia. Essa mulher, quando leu a vida de Santa Teresa d'Ávila, que começou o caminho de santidade dela, a mulher simplesmente ficava lá na capela olhando para Jesus. E ficava ali, horas e horas olhando para Jesus. Depois levantava e voltava para a vidinha dela, para os trabalhos dela do dia normal. Costurava, varria a casa. Porque hoje as pessoas pensam que caminho de perfeição, eles medem, os cristãos de hoje medem a santidade do outro por aquilo que ele faz. Então, se o cara levanta o braço e derruba um monte de gente, ele é santo. Se o cara vai lá e fala muito bem, ele é santo, porque ele fala muito bem. Não, isso aqui que ele faz não é mérito dele não, é de Deus. Deus usa ele para ele levantar a mão e uma pessoa ser curada, para ele chegar e falar e as pessoas se converterem, tudo bem, isso aí é Deus, não é mérito dele. Se Deus quiser tirar, Deus tira, acabou. Agora, ele tem que viver uma vida de santidade também.
Não porque ele faz isso, porque ele precisa ser santo. Eu posso ser o maior fofoqueiro e chegar aqui e falar bonito para vocês. Eu posso ter uma vida desregrada e chegar lá, dar bons conselhos para vocês. Não é mérito meu, é de Deus. Mas e a minha vida interior, como é que está?